dá-se o fenómeno de taco, que é Trump always chickens out, e já vamos ver mais à frente, mas no fundo há uma reversão praticamente a 180 graus, não é 360, não é? Se fosse a 360 voltávamos ao início, mas há uma reversão a 180 graus de Trump e da sua administração relativamente àquelas medidas mais extremadas que ele anunciou. E já vamos ver então também na prática o que é que consiste, né? Como é que se dá este efeito do Trump always chickens out, mas na prática é muito isso, a tirar medidas mais extremadas, uma posição mais dura cá para fora e depois recuar, ficando satisfeito com negociações. Isto, o que nós vimos aqui, e eu aqui chamo a atenção para a importância das nossas lives, porque nós falamos muito sobre o fenómeno da Trade War 1.0 no primeiro mandato de Trump, em 2018 e 2019, em que o mercado aqui cai aqui desde setembro, e de setembro até aqui dezembro, né? Esta queda também de 20%. Se olharmos aqui, portanto, julho, agosto, setembro, né? Ele cai aqui um bocadinho antes de chegarmos a outubro, começa a cair, depois chega aqui a setembro, portanto, outubro, novembro, dezembro, 3 meses, em que tudo isto se desenrola e depois recupera também com relativa rapidez, 3, 4 meses e volta tudo onde estava, não é? Volta ao patamar em que estava. Foi assim que aconteceu em 2018, 2019, depois já a continuidade do rally até à Covid, mas também sabemos que a Covid tão rápido desceu o mercado, como depois subiu e continuou por aí fora. Portanto, nós falamos sobre este fenómeno da Trade War 1.0 para, no fundo, não dizer que ia acontecer a mesma coisa, mas a história não se repete, muitas vezes rima, e partindo um bocadinho daquilo que foi o modus operandi de Trump, naquilo que foi a provocação desta trade war e como se comportou o mercado na altura, nós partimos um bocadinho dessa informação para nos prepararmos para algo que poderia acontecer em 2025 e esse padrão repetiu-se. Não é? É um déjà vu porque, no fundo, como disse, né? Trump always chickens out, um discurso mais duro, assusta o mercado, mas depois negocia, porque também, no fundo, acabava por ser inviável a aplicação daquelas medidas mais extremadas, aquele patamar tão elevado e exagerado de tarifas, não só à China, mas como a outros países, ainda por cima baseava-se na balança comercial, algo que em curto espaço de tempo é tão difícil de conseguir harmonizar e de equilibrar, para garantir que as economias dos países não colapsavam, só porque tinham que ir ao encontro do que Trump pretendia na dinâmica de comércio com os Estados Unidos. Isso é muito difícil de fazer no curto prazo para vários países, conseguirem preparar as suas economias para isso, porque muitos deles dependem de exportações, né, para os Estados Unidos. E, portanto, o que nós vimos foi algo muito parecido. Isso ajudou-nos, as lives ajudam-nos a preparar para este tipo de cenários e realmente não nos deixarmos ir na onda do pânico, das notícias, que no fundo isso só serve para nos manipular. E, mais uma vez, não dizendo que ia acontecer assim, mas nós tínhamos aqui uma referência e isso permitiu com que muitos de nós pudéssemos, com discernimento, perceber que estava aqui uma oportunidade também por força das circunstâncias que estavam a fazer com que o mercado caísse. A não circunstâncias a ver com fundamentos, algo que se pudesse aqui alastrar durante mais tempo na economia, prejudicar as empresas, etc. Não, era algo rápido, algo que tão depressa podia surgir como sair de cena, e foi isso que nós vimos, né? Portanto, no meu caso, aproveitei aqui para comprar um bocadinho de Microsoft, $370, aqui mais para o final de abril, final de março também, portanto, aqui abaixo do terceiro nível, neste patamar aqui de preço, mais ou menos. Portanto, aproveitei. Entretanto, esta posição já esteve aqui, já recuperou, não do patamar de preço que eu comprei, mas do fundo que fez em abril, mais 34,25%.
tal como também partilho nos cursos, e nomeadamente no curso de análise fundamental, estas excelentes empresas têm a capacidade de conseguir recuperar rapidamente também destas quedas abruptas, porque conseguem entregar resultados que depois fazem com que aconteça o quê? A força do negócio, não é? O facto de continuar a crescer e de manter as suas perspectivas inalteradas faz com que isso anime o mercado, e o mercado queira voltar a entrar nestas empresas. Não só eu, como muitos de vocês, né? Neste caso aqui a Joana, que ainda conseguiu apanhar 10 Microsoft a 350, apanhou mesmo aqui no fundo. Parabéns, Joana. O Pedro também conseguiu abrir posição na Microsoft, já andava aqui à volta dela há uns tempos, finalmente conseguiu. Portanto, não foi acima do que queria. Se calhar já não apanhaste aqui o fundo, mas conseguiste ainda que fosse abaixo dos 405 que tinhas definido antes da wave down, portanto, um bocadinho acima do segundo nível, não é? Nós não precisamos de apanhar sempre os fundos, não é? Não precisamos de apanhar os fundos investindo neste patamar de preço, ou partindo dos nossos níveis de buy, aqui, ou até aqui. Está tudo bem com isso. Nós não precisamos ter esta obsessão de ai, caiu já tanto, será que ainda vai cair mais? Vou esperar. E depois espera-se, e entretanto já ela recuperou, e quem quis apanhar os fundos, não é? Já ficou para trás. Porque hoje a Microsoft está a cotar já a 470. Portanto, eu estou aqui só a pagar aqui ela identifica sempre, depois caso queira pôr isto um trecho no YouTube ou no Instagram, assim, já também protege a vossa identidade e não me dá tanto trabalho depois de estar a editar. Mas para partilhar um bocadinho também o que vocês foram fazendo na comunidade, e bem ensinados, saber escolher bem as empresas, aproveitar quando o mercado está com o pânico, não é? E o índice de Fear and Greed todo ali no fear, no medo. Comprei também a Amazon, no meu caso, aqui a 183, lá está, não apanhei nada aqui na casa dos 160, nada na casa dos 170. Apanhei aqui um bocadinho abaixo do terceiro nível de buy que tinha identificado, a 183, alguns por aqui. Isto foi 23 de abril, certamente por aqui. E, entretanto, a Amazon já está a cotar a 214 dólares, pelo menos a última vez que tirei aqui este print. Penso que o mercado ainda estava aberto ontem quando eu tirei este print, mas está a cotar por aí. Outra ação que já recuperou mais 33,06% desde o fundo que fez em abril. Muitos de vocês também acabaram por aproveitar. O Joaquim comprou 2 ações, o Filipe 4, o André 1, o Ricardo 3, e o Ricardo aqui também voltou a apanhar muito bem, aqui a 167. Portanto, a aproveitarem bem este momento. Aqui o Ricardo conseguiu ainda ir a 2 Nvidia, uma Salesforce a 245, 3 Broadcom a 145, também outra que apanhou muito bem aqui. Outra empresa que já valorizou, reparem, 77,4%. Incrível. O João também a aproveitar. Aqui penso que foi também o Ricardo a abrir posicionamento a 496 dólares, bem 1 cêntimo abaixo do quarto nível de buy. E vejam a importância de nós aliarmos não só fundamentos, não só saber calcular o valor intrínseco, mas os níveis de buy, né, como eles são importantes para nos dar referências. Aqui, o último nível de compra não foi o fundo, nem sempre o último nível de buy, né, da análise técnica que eu faço e que vocês também podem fazer, nem sempre ele vai coincidir com o fundo que a empresa faz. Mas reparem, é perto do fundo. Outras vezes, coincide. Aqui neste caso, olha, Broadcom é um exemplo que ainda havia um quarto nível de buy, mas a empresa só veio ao terceiro. Aproveita-se um pouco, não precisamos de ir à Veloso comprar tudo aqui ou comprar tudo aqui. Pode ser comprar um bocadinho, caso a ação retraia mais, nós compramos. Agora, havendo aqui uma limitação de cash, imaginem, em fase em que o vosso reforço mensal tem que tomar uma decisão, aqui os níveis de buy, né, a partir do momento em que chega aqui ao terceiro, já era muito bom para comprar, e mesmo o segundo, lá está, isto depois já depende de cada um, não é? Querer ser mais paciente ou querer aproveitar. Quem já tem a posição, já está bem exposto à empresa e pode-se dar a luxo de esperar um bocadinho que ela caia mais, ou quem ainda não tem posição aberta e que quer mesmo entrar, então aí
se calhar já entra no nível de buy acima. Aqui no caso da Meta, vejam como foi. Aqui foi mesmo coincidente com o fundo. Ok, não foi 100%, não é? Ainda um bocadinho de nada mais abaixo, mas foi praticamente coincidente com o fundo. E aqui o Ricardo a apanhar muito bem, 1 cêntimo abaixo do quarto nível, porque foi mesmo o fundo e permitiu aqui bons reforços. O Duarte também aproveitou. Portanto, estão aqui de parabéns. Há aqui outras duas empresas que estão na nossa watchlist e que quero ressalvar. A IDEX Laboratories, uma empresa aqui na área de diagnósticos e produtos relacionados aqui com a veterinária e gestão de águas. Até podemos ir aqui ao Analytics. Uh, Empresa que desenvolve produtos e serviços dedicados à saúde de animais de companhia e de produção. A empresa cria kits simples para que os veterinários possam diagnosticar doenças em cães e gatos diretamente no consultório, bem como equipamentos que permitem realizar análises de sangue e química clínica no local. Além disso, dispõe de laboratórios especializados para exames mais avançados e soluções para monitorizar e gerir doenças em animais de criação. A IDEX também fornece software para ajudar clínicas veterinárias. Né? Tem componente do software que gosto bastante, porque receitas recorrentes, custo de mudança, né? e entra aqui também no negócio da IDEX. Clínicas veterinárias, né? Que apoia o software a organizar as suas atividades e serviços de consultoria para melhorar o funcionamento de hospitais veterinários. Portanto, uma empresa que também entrou na nossa watchlist há algum tempo, só que estava aqui um bocadinho esticada face ao valor justo. Eu tinha aqui dois valores até relativamente perto e veio finalmente abaixo. E, portanto, também a importância de nós termos a referência do valor intrínseco, os níveis de buy, tendo a empresa que é ao premium com que costuma transacionar. Eu até coloquei aqui dois níveis muito perto um do outro e perto do valor intrínseco, e justifica-se, porque vimos aqui, a ação veio, né, se olharmos aqui ao que aconteceu nos últimos tempos, só tinha acontecido aqui em 2000, final de 2023, depois de 2022, mas desde o final de 2023 que a IDEX não vinha aqui para perto do seu valor justo. E finalmente voltou lá, mas rapidamente recuperou. Mais 46,18% de valorização. E a Intuit, aqui outra empresa que tem softwares de email marketing, tem softwares para contabilistas, para se fazer os impostos também. Também podemos ver aqui o caso da Intuit, e que depois de reportar resultados também conseguiu atingir máximos históricos. Ui. A Intuit é uma empresa global de tecnologia financeira que desenvolve soluções inovadoras para gestão financeira, contabilidade, impostos, atendendo indivíduos, pequenas empresas e profissionais, nomeadamente contabilistas. E tem aqui outra oferta, né? Passa também pelo MailChimp, uma plataforma de email marketing digital também. Eu próprio uso até para enviar aqui os e-mails da investida na Bolsa, e que também atingiu aqui um fundo interessante. No caso, eu acho que esta linha aqui, agora não tenho a certeza, mas acho que esta linha eu tracei depois do fundo que fez. Tracei aqui como um possível fundo ao qual a ação poderia voltar. E o que é que nós temos aqui nos outros níveis de buy? Este, né, que já estava identificado aqui como tendo sido um suporte aqui e aqui. Portanto, um bom momento que foi. Aqui muito previsível na forma como este primeiro nível de buy nos dá aqui uma linha onde a ação tocou várias vezes. Daí o primeiro nível de buy que já era abaixo do valor intrínseco, né? Quem é novo aqui na comunidade, o valor intrínseco eu determino aqui por esta linha roxa e depois tracejada, né? Este é o valor justo, o valor intrínseco da ação. Quando ela cai abaixo disso, nós temos depois os níveis de buy, os níveis de compra, que depois são identificados com análise técnica. É possível identificar estes que eu identifiquei, como outros, mas cada um pode aplicar os indicadores que eu ensino e ser autónomo também nestes setups. E aqui neste caso o meu setup passava muito por este primeiro nível aqui, segundo também, dado por níveis de suporte, e lá está, a ação não veio ao quarto, não veio aqui a um terceiro, quer dizer, este fundo, mas já recuperou 43,58% também. Agora é esperar, não é agora que a empresa
está numa wave up, né, numa onda de subida que nós devemos investir. Investimos sempre, sempre, sempre quando a empresa, quando a ação está a cair, para vir abaixo e do nível justo e tocar em níveis de suporte. Portanto, chamo só aqui a atenção para isto, para estas duas empresas extra que tiveram aqui uma performance muito interessante depois da queda de abril e depois dos seus resultados. Bom, Trump always chickens out, né? Donald Trump, como é que isto funciona? Ele e a sua administração ameaçam com um discurso em medidas extremadas, o mercado, como detesta incerteza e por isso reage em pânico, né? E insegurança a tudo aquilo que possa causar o caos, vai reagir com pânico, com insegurança, com volatilidade e queda dos preços, né? Nós vimos isso acontecer rapidamente. Semanas, dias ou horas depois até Trump volta atrás, porque tudo isto é uma novela que muitas vezes tem um ato, mas depois há um ato seguinte que é o completo oposto. Horas depois, Trump diz uma coisa e volta atrás, horas depois, se for preciso, e contenta-se em fazer acordos. Portanto, o que é que se depreende com isto? Que as ameaças e a postura mais radical revelam-se não mais do que um instrumento de negociação sem intenção real de aplicar as medidas anunciadas no primeiro momento, porque simplesmente acabam por não ser viáveis e seriam catastróficas caso se batesse o pé e tentasse aplicá-las. Nós vimos isso, né? Ali, o efeito das tarifas que se tentou aplicar ali em 1920, 1930, né? Nós falamos desse exemplo também há umas lives atrás, né? Quando se tentou precisamente fazer isso, achava que havia dois congressistas que achavam que estavam a proteger a economia americana ao aplicar tarifas a importações que vinham de fora. Para quê? Para privilegiar a indústria interna dos Estados Unidos, mas isso só fez com que a economia se debilitasse ainda mais e que o mercado se debilitasse ainda mais e prolongou aqui os loucos anos 20, né, e a queda da bolsa que houve ali nos anos 20, né, do século passado. Portanto, Trump, felizmente, isto acaba por ter alguma previsibilidade, porque tanto é que agora até já este acrónimo, né, o TACO, acaba por ter alguma previsibilidade e poderá acontecer com que em próximas circunstâncias em que o Trump venha a ameaçar, o mercado já esteja mais calejado e não se retraia tanto. Mas, caso isso aconteça, nós já percebemos um bocadinho também como é que isto funciona e não nos devemos amedrontar ou entrar em pânico só porque vemos eventualmente o preço das ações descer. Não. Isso é uma oportunidade para nos dar a oportunidade de comprar. E foi isso, né? O tackle aconteceu aqui na dia 2 de abril, se não me falha a memória, a partir do momento em que temos esta vela aqui vermelha, seguida de uma segunda vela diária vermelha, né? Duas quedas em 2 dias consecutivos de mercado. Foi dia 2 de abril, se não me falha a memória, o Liberation Day, e a 9 de abril, Trump anunciou uma pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas. Portanto, chickens out, né? Aqui acovardou-se, né? Como se poderá traduzir um bocadinho isto. Primeiro ameaça e depois volta atrás, poucos dias depois. E a seguir, há cerca de um mês, nós tivemos aqui a Trump a pausar a maioria das tarifas impostas à China por 90 dias. Há cerca de um mês atrás, inícios de maio, eventualmente tivemos depois aqui esta subida. Foram aqui os dois volte-faces que mais impactaram o mercado e ajudaram no fundo, a caminharmos para o fim desta novela, pelo menos neste susto inicial que tivemos. Nós estamos aqui já praticamente a regressar a máximos históricos e já recuperamos tudo aquilo que foram as perdas do Liberation Day. Já o mercado já está acima disso, só que ainda não atingiu novos máximos históricos. Vamos ver o que vai acontecer. Recentemente, há cerca de 4 ou 5 dias, o Trump publicou este tweet, concluiu uma chamada telefónica com o presidente Xi da China, discutindo aqui algumas intersticidades que fazem o nosso recente trade deal, não? O acordo comercial aceito mutuamente. Estiveram aqui a discutir, não é, todos os aspectos
suposto acordo de comércio, não é? Que aparentemente está já em vias de ser fechado. Esta última chamada durou aproximadamente 1h30, resultou em conclusões muito positivas para os dois países. Não devem haver mais questões no que diz respeito aqui à complexidade dos produtos de terras raras, terras raras, minerais raros, onde a China tem uma posição muito dominante, porque tem as maiores reservas de terras raras destes minerais que são absolutamente importantes para fabricar chips e para, no fundo, permitir que uma série de indústrias consiga fabricar os seus produtos, são absolutamente determinantes. A indústria automotiva, por exemplo, de veículos, depende muito destes minerais, destas terras raras, e sem isso não consegue operar. E as terras raras foram um dos instrumentos com que a China combateu as tarifas de Trump e também, no fundo, aqui os controlos à exportação de semicondutores que o Trump estava aqui a aplicar para a China não ter acesso às tecnologias de ponta de uma Nvidia, por exemplo, aos chips mais avançados. Há aqui algum controlo no que diz respeito à exportação de semicondutores dos Estados Unidos para a China, e a China estava a tentar combater não só esse controle de exportações de semicondutores, mas também as tarifas com controle do lado deles à exportação de terras raras. Mas aparentemente as terras raras estiveram aqui no centro deste acordo, vão-se reunir em breve e depois trocaram aqui convites para cada um ir visitar o país do outro, etc. Portanto, esta conversa focou-se exclusivamente em comércio, em troca, em trade. Portanto, já são besties, já são novos amigos, os melhores amigos, outra vez. Dei esta imagem. Jogada por inteligência artificial, atenção. Eles não se abraçaram mesmo. Isto não é uma selfie, nem uma fotografia. É inteligência artificial. De destacar aqui que, durante esta queda do mercado em abril, os retail traders, né, o investidor particular que somos nós, acabou por fazer o buy the dip a níveis recorde. Buy the dip é comprar o fundo, não é comprar naquela, é comprar no meio do pânico. O investidor particular, que muitas vezes é o manipulado pela opinião pública do smart money, né, o smart money, o dinheiro inteligente, que são no fundo os especialistas dos grandes fundos, homens da finança, homens do Wall Street, né, supostamente os entendidos na matéria, que muitas vezes vêm à opinião pública dar entrevistas e veicular opiniões e ideias que, no fundo, é para tentar manipular as coisas, para irem ao encontro do que eles querem. Muitas vezes estes fundos, o que é que acontece? E recuando aqui, o que é que acontece? O mercado cai, estes fundos acabam por depois não apanhar esta onda de subida e agora querem que o mercado caia para poderem aproveitar, porque não o fizeram aqui, nem aqui, nem aqui. E se eventualmente, e já não estou a falar daqueles que fazem short ao mercado, fazendo short ao mercado estão a beneficiar caso o mercado caia, mas também entram em perdas se o mercado subir. E como o mercado subir, se continuar a subir, podem ser forçados aqui a ter que vender e fechar as suas posições curtas, colocando os seus dólares no mercado, o que pode dar ainda mais gás para que o mercado suba nos próximos tempos. Não só este fecho de posições curtas, porque entretanto o mercado, se continuar a subir, quem está short à espera que o mercado deixa, vai se dar mal, começa a incorrer em mais perdas, portanto tem que entrar no mercado para fechar essas posições, mas também todos os fundos que de uma forma inútil não aproveitaram em nenhum destes momentos, e vamos ver que isto não foi assim tão invulgar quanto isso, estão desejosos de que o mercado retraia novamente. Desejosos. Porque isto impacta a performance dos fundos e, no fundo, para conseguirem captar novos clientes, né, para fazerem o seu marketing, precisam de apresentar o quê? Performance. Não apresentando performance, ficam mal na fotografia. Portanto, quem não aproveitou esta recuperação, a achar que o mercado vinha por aí abaixo e que isto ia ser tudo uma desgraça, está desejoso que o mercado caia
Se queres manter-te a par dos meus últimos vídeos e análises, clica no botão para subscrever o canal e ativa todas as notificações. Se queres aprender mais comigo sobre como investir na Bolsa de Valores e construir um portfólio capaz de crescer acima da média de forma sustentável e diversificada, visita o meu website em investidanabolsa.com. Aqui estão disponíveis vários cursos de investimento, bem como a possibilidade de subscreveres a nossa comunidade, que te dá acesso a todos os cursos, sessões de mentoria, grupo de Telegram e ferramentas Excel. Na comunidade Investida na Bolsa tens ainda acesso exclusivo às minhas análises fundamentais para dezenas de empresas, à minha watchlist e portfólio privados e a todos os meus valores intrínsecos e níveis de buy para ações que considero estarem dentro do 1% das melhores empresas do mercado. Se queres passar ao próximo nível, visita investidanabolsa.com.